Sempre escutei os mais velhos dizerem que o silêncio da roça nunca é realmente silêncio. A gente só não percebe os sons que espreitam, esquisitos demais para serem ouvidos com atenção. Mas naquela noite, eu ouvi. E nunca mais fui o mesmo. Tudo começou com um chamado, um grito abafado, distante, vindo do milharal atrás da casa. O tipo de som que não devia existir àquela hora. Peguei a lanterna e fui até lá. O vento soprava forte, derrubando galhos secos, e o cheiro de terra molhada enchia o ar. Os pés afundavam no chão fofo. No meio do milharal, a escuridão parecia ter vida própria, me engolindo um pouco mais a cada passo. Até que eu vi. Um vulto entre as folhas altas, parado, me observando. A lanterna piscou, e por um instante, o vulto não estava mais lá. Meu coração disparou. Quis correr, mas meus pés não se mexiam. Então, ouvi de novo. Mas dessa vez, não era um grito, era um sussurro. Tão próximo que senti o ar quente no meu ouvido. Você me vê agora? A lanterna apagou. O silêncio ficou pesado. Meu peito travou quando senti dedos frios roçarem minha nuca. Girei para trás, mas não havia nada. Nada além do milharal dançando sob o vento. O vulto sumiu, mas eu podia sentir que ainda estava ali, me espiando. Tentei sair correndo, mas o caminho parecia diferente, estranho. As fileiras de milho se multiplicavam, torcendo-se em direções impossíveis. O ar ficou denso. Cada passo me levava mais fundo e a voz voltou. Agora você nunca mais vai sair. Então, de repente, um estampido. O som seco de um tiro ecoou pelo campo, quebrando o feitiço daquela escuridão. Meu corpo inteiro se arrepiou, e antes que eu pudesse reagir, ouvi outra coisa. Uma voz familiar, forte, desesperada. Venâncio, onde você tá, menino? Meu pai, gritando por mim. Minhas pernas quase cederam. O ar pareceu voltar aos meus pulmões. A escuridão não me engolia mais. O vulto desapareceu como se nunca tivesse existido. O milharal agora parecia normal, parado, quieto. Meu pai apareceu correndo, segurando a espingarda, o rosto preocupado. Você gritou tão alto que achei que estava morrendo, ele disse. Mas eu não gritei, não em voz alta. Olhei para trás, para onde o vulto esteve, para onde as sombras dançaram sozinhas. Tudo estava calmo agora, como se aquilo, o que quer que tenha me chamado, nunca tivesse existido para ninguém mais, só para mim. Dizem que o sítio do velho Dimas estava amaldiçoado desde que ele desapareceu sem deixar rastros. O velho Dimas nunca foi um homem comum. Dizem que ele chegou na região ainda jovem, vindo de terras distantes onde ninguém conseguia se lembrar. Nunca teve família, pelo menos não que alguém soubesse, e sua casa isolada no topo da colina era sua única companhia. Ele evitava conversas, andava sempre sozinho, e seus olhos carregavam um peso que parecia mais antigo do que o próprio tempo. Os mais velhos sussurravam histórias sobre ele. Alguns diziam que Dimas mexia com coisas que não devia, coisas que pertenciam ao lado escuro da existência. Reza a lenda que ele nunca precisou plantar nem caçar, porque a terra lhe dava o que ele precisava sem esforço. No entanto, havia um preço. E esse preço era pago em noites de lua cheia, quando gritos eram ouvidos vindos da casa. Uma vez um menino chamado João se atreveu a espiar por uma das janelas da casa de Dimas. Ele voltou pálido, tremendo, e nunca mais foi o mesmo. João dizia que viu sombras se movendo dentro da casa, sombras que não pertenciam a nenhum homem. Algo ali dentro sussurrava seu nome, e ele jurava que Dimas conversava com alguém. Alguém que não estava vivo. Com o passar dos anos, os moradores começaram a notar desaparecimentos estranhos. Primeiro, foram pequenos animais. Depois, foi um lavrador que cortava caminho pela trilha perto da casa de Dimas. E por fim, foi Dimas. Sumiu sem aviso, sem deixar vestígios. Ou talvez tenha sido levado para onde sempre pertenceu. Sua casa ficou abandonada, mas ninguém teve coragem de entrar para saber o que havia lá dentro.
Agora, tudo o que resta são histórias e o medo que ainda paira sobre a colina. Alguns dizem que, em certas noites, as lamparinas dentro da casa acendem sozinhas. Outros juram que, se você escutar bem, ainda pode ouvir Dimas sussurrando. Ou talvez seja quem o levou. A casa dele, no topo da colina, parecia viva, espreitando por entre as frestas da madeira podre. Meu avô me alertava para nunca pisar ali, mas eu nunca fui de ouvir conselhos. Quando cheguei perto da porteira, ouvi passos. Não era o vento, nem um bicho. Eram pesados, arrastados, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. O frio subiu pela minha espinha e meu coração parecia um tambor descompassado. Eu quis correr, mas minhas pernas não obedeceram. O cheiro de podridão encheu o ar. Pisquei forte, tentando ignorar o enjoo, e vi uma sombra se movendo dentro da casa. Alguém ou algo me observava. A lamparina apagou sem aviso. O escuro engoliu tudo e eu só consegui ouvir uma respiração profunda, bem perto de mim. Senti uma mão gelada no meu ombro. Meu corpo travou. O toque era pesado, áspero, como se tivesse saído debaixo da terra. Eu queria gritar, mas nada saía da minha boca. Meus olhos se encheram de lágrimas, e eu sabia que não estava sozinho. O som de madeira rangendo ecoou dentro da casa. Era como se várias vozes sussurrassem ao mesmo tempo, chamando por mim. Vem cá, menino. O som era distorcido, como se estivesse sendo falado debaixo d'água. Eu sentia que se entrasse, nunca mais sairia. Meu avô dizia que quem entrava na casa do velho Dimas não voltava mais. Mas algo me puxava, algo me queria lá dentro. Minhas pernas começaram a andar sozinhas. O cheiro de podridão ficou insuportável. O breu da noite parecia me engolir. Quando botei o pé no primeiro degrau da varanda, vi algo brilhando no chão. Era uma aliança velha, enferrujada. O nome Dimas estava gravado ali. O vento ficou mais forte e a porta se abriu sozinha. Meu coração martelava dentro do peito. Olhei para trás, vi a estrada escura. Podia correr, podia fugir dali, mas alguma coisa dentro de mim dizia que já era tarde demais. O último pensamento que tive foi que ninguém nunca escapa daquilo que a terra já reclamou como seu. E então, a porta se fechou atrás de mim. Meus avós sempre disseram que ninguém devia andar sozinho perto da lagoa depois do anoitecer. Diziam que algo espreitava na água, esperando por quem ignorasse o aviso. Só que, como toda criança teimosa, eu nunca dei muita bola. Até aquela noite. A lua cheia refletia na superfície escura da lagoa quando eu passei por ali, voltando da casa do meu tio. O vento estava parado, o mato quieto demais. Mas foi então que percebi, não estava tão sozinho assim. No meio da lagoa, bem na parte mais funda, um vulto se ergueu das águas. Primeiro, apenas uma sombra. Depois, formas mais definidas, cabelos compridos e molhados, olhos fundos e vazios. Meus pés congelaram. Eu sabia o que diziam sobre ela. O povo chamava de a Mulher da Lagoa, uma alma perdida que vagava ali, chamando por alguém. Dizem que esperou pelo marido durante anos, sempre ali, sentada à beira da água, acreditando que ele voltaria. Mas o tempo passou, e ninguém veio. Até que um dia, tomada pela angústia, ela entrou na lagoa e nunca mais saiu. O vulto se mexeu e senti o coração martelar no peito. Foi quando ouvi sua voz, baixa, rouca, cortando o silêncio como um sussurro carregado pelo vento. Me ajuda. Eu só quero voltar para casa. Minha garganta secou. As águas ao redor dela começaram a se agitar e seus olhos se fixaram em mim, como se me reconhecesse. Um passo em falso, e senti a lama sob meus pés puxar para baixo. Meu corpo travou. A lagoa inteira parecia respirar, como se alguma coisa nas profundezas esperasse que eu chegasse mais perto. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas então ouvi de novo: me ajuda. Foi aí que algo mudou. A água ao redor dela começou a se mover. Um redemoinho surgiu na superfície, arrastando a figura sombria para baixo, primeiro devagar,
depois mais rápido. Ela tentou resistir, esticando os braços para mim, mas foi puxada para dentro. A água engoliu o vulto de vez, ficando lisa como um espelho. Tudo ao redor voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Senti um arrepio na espinha. Algo na lagoa não queria que eu a ajudasse. Algo lá dentro a segurava. Sem pensar duas vezes, corri. Corri sem olhar para trás, sabendo que por mais que aquela mulher tivesse desaparecido, a lagoa nunca deixaria de esperar por alguém. Nunca vou esquecer do barulho que me acordou lá pelas 3 da manhã. Era um rangido arrastado, vindo do galpão onde guardávamos as tralhas antigas. Levantei de um pulo, coração batendo tão forte que parecia explodir no peito. Peguei a lanterna e abri a porta do quarto com tanta pressa que ela bateu sozinha. Ali começou uma das noites mais assustadoras da minha vida. Moro com meu tio e minha prima num pedaço de terra bem isolado. A gente vive de plantação e criação de porco, e ali não tem luz de poste nem sinal de celular. O galpão sempre esteve lá, esquecido, acumulando poeira e memórias antigas. Mas tinha uma coisa que ninguém mexia: um baú de madeira que pertencia à minha falecida avó. Desde que ela morreu há mais de 15 anos, o baú nunca foi aberto, sempre fechado com um cadeado enferrujado. Só que naquela noite ele estava escancarado. Cada passo em direção à porta fazia o rangido ficar mais alto, igual alguém carregando um caixote velho. O ar gelado escapou de dentro do galpão, como se estivesse preso ali por séculos. Me aproximei do baú, sentindo um aperto estranho no peito. Lembro de minha avó dizendo que aquilo guardava as coisas dela, mas nunca explicou o que eram. Agora, pela primeira vez, eu podia ver. Dentro do baú, cobertos por um pano branco sujo, estavam vários bonecos de pano. Braços tortos, rostos costurados às pressas, cada um com olhos de botão que refletiam a luz da lanterna. Minha avó costurava, mas nunca vi bonecos dela espalhados pela casa. Senti um calafrio na nuca quando percebi que alguns estavam faltando pedaços, como se alguém tivesse arrancado parte deles. Foi então que ouvi um som baixo, vindo das profundezas do baú. Um sussurro fraco, como um pedido de socorro. Me leva daqui. Minha garganta secou. As águas ao redor dos bonecos pareciam respirar, e os olhos de botão me encaravam como se estivessem vivos. Engoli em seco e puxei o pano para cobrir tudo de novo. Mas antes que eu pudesse fechar o baú, senti algo tocar meu ombro. Era frio e úmido, igual um pano molhado. Meus pés travaram no chão e um arrepio percorreu minha coluna. Meu coração gritou para correr, mas a lanterna apagou. A escuridão me abraçou como um cobertor pesado. Tentei ligar a lanterna de novo, mas as pilhas estavam mortas, como se toda a energia tivesse sido sugada. Senti algo se mover perto do baú, um som de botões girando. Não esperei para ver. Disparei para fora do galpão, sentindo o vento soprar forte nas minhas costas, como se quisesse me empurrar. Atrás de mim, a porta do baú fechou com um estrondo. Na manhã seguinte, voltei ao galpão. O baú estava fechado, o cadeado de novo na fechadura. Mas eu sabia que na noite anterior ele estava aberto. E sabia que dentro dele tinha algo que nunca deveria ser visto. Desde então, às vezes escuto rangidos e sussurros vindo do galpão. O baú nunca mais abriu, mas o som de botões girando continua. Como se minha avó tivesse deixado algo ali que nunca teve coragem de levar consigo quando partiu.